Bom, e depois desse post aqui do CA na escola pública, me senti movida a vir aqui explicar para vocês qual a diferença. Na verdade, eu vou tentar juntar aqui algumas definições que explicam porque não é exatamente diferença. Core words, ou vocabulário essencial, é um tipo de vocabulário. E dentro do pod eu tenho core words também, assim como vocabulário acessório, que faz parte de uma pesquisa de domínio público. Então, aí já está uma diferença. Core Words é uma pesquisa pública, então não tem um dono, não tem uma marca, né? Até por isso que você tem Core Words, nananã, Core Words. Você tem vários aplicativos e várias formações com as palavras que são chamadas Core Words ou vocabulário essencial. Já o POD, ele é patenteado, ele é uma marca registrada, é o estudo de uma pessoa feito durante 30 anos que usa também vocabulário essencial. Então, diferença 1, core words. Ninguém inventou, não tem dono, e é um tipo de vocabulário. E o pod tem uma criadora, tem uma patente, né? Tem uma marca registrada. Até por isso, não deve ser plagiado. Continuando. Bom, core words, ele pode ou não ser robusto, né? Porque a gente tem algumas pranchas de core words, por exemplo, que são ali, que tem 60 palavras ou que tem 80 palavras. E para ser robusto tem que ter mais de 200 palavras. Mas não é a única característica. Então tem também pranchas de core words ou flipbooks com core words que você não pode customizar, que você não consegue customizar. E ser customizável é uma das características para ser robusto. O pod é sempre robusto. Então, desde o primeiro livro, que é um livro de 9 por página, desde a primeira organização, você já tem mais de 500 palavras, você tem estimulação de linguagem escrita, você faz a customização, ele é customizável, você tem 80% de core words, mais vocabulário acessório, enfim. Só que isso numa organização obrigatoriamente pragmática, né? Que é a maneira como a linguagem vai acontecendo. E dentro de um livro dinâmico que vai se comunicando. Alguns sistemas baseados em core words, ele tem organização de vocabulário que a gente chama de taxonômica ou por tópicos. Então, assim, eu tenho uma lista de comida, organizada geralmente por ordem alfabética. E no pod, como que isso acontece? Então, eu não tenho lista de palavras. Eu tenho sempre categorias semânticas, que a gente chama de seção, e dentro de cada seção eu tenho o vocabulário daquele tema organizado por frequência de uso. Então, por exemplo, se a gente está falando de comida, a minha pasta, né, o meu tema comida vai começar lá por abacate, alface, e dentro do pod é a ordem de frequência daquilo. Então, na minha prancha seria pão, que começa com P, né? Então, é a ordem de frequência desse vocabulário feito durante o inventário, durante esses 30 anos, que ela categorizou isso. Ela categorizou isso no desenvolvimento infantil de 2 anos, de 3 anos, de 2 anos e meio, de 3 anos e meio, 4, 5. E é por isso que a gente tem, por isso que eu digo, né? A principal diferença é que é vocabulário para longo prazo. Eu tenho toda a trajetória de aquisição de linguagem já traçada num paralelo na aquisição de comunicação aumentativa e alternativa. Então, essa, na minha opinião, é a principal diferença. No Core Words, você é convidado a montar este vocabulário. E no pod isso já tá pronto. Então, é por isso que eu falo, né? Às vezes, mas esse aqui é mais fácil, esse aqui é mais difícil. Depende do ponto de vista. A implementação, o início do pod pode ser sim desafiador para quem não conhece, para quem ainda não é fluente. Mas eu consigo pensar a longo prazo na aquisição de linguagem, no desenvolvimento de linguagem, na evolução, com muito mais segurança do que na decisão de core words. O outro ponto que eu acho bastante relevante, que é bem diferente na composição, na formação dos dois sistemas, é que no Core Words eu considero o motor como sendo ali a minha chave decisiva para decidir se eu vou apresentar uma grade com 10 pictogramas, com 20 pictogramas, 30, 60, enfim. E no pod, essa decisão é baseada na linguagem. Ela é baseada no desenvolvimento e nas habilidades pragmáticas que esse sujeito já apresenta, mesmo sem fala, mesmo sem comunicação alternativa, né? Então, é possível ter um sujeito que não fala, mas que tem ali 10, 15 funções pragmáticas, às vezes gestualizadas, às vezes de maneira informal,
Então, essa decisão é baseada nas habilidades linguísticas, quando eu estou falando de pod. E na formação dos sistemas com core words, geralmente ele é baseado nas funções motoras. Essa visão é crucial. E aí, como a gente resolve isso no pod? Acessos alternativos. Então, o indivíduo que não pode apontar, ele pode fazer um escaneamento auditivo ou visual, ou auditivo e visual, ou acesso auditivo sem pictogramas, né? Se caso seja uma cegueira, por exemplo, ou eye gaze. Então, a Gale já tem isso preparado, já tem isso montado, disponível para que vocês avaliem qual é a maneira de acesso, a maneira de acessar essa pessoa, mas, de novo, sempre prezando pela linguagem, né? Pelo desenvolvimento de linguagem. Tem um último tema que não faz parte da diferença, mas eu acho que vale a pena mencionar, já que a gente está comparando aí os dois. O crossover de sistemas, ele pode atrasar o desenvolvimento do indivíduo, né? Então, assim, não existe depois do pod eu vou para. Eu já ouvi isso de algumas pessoas e eu fico me perguntando de onde saiu essa informação, né? Então, assim, eu tenho vocabulário no pod para ir desde o desenvolvimento típico de 2 anos de idade até o vocabulário de um adulto. Então, assim, eu consigo usar, por exemplo, sintaxe complexa, com inflexão verbal, com inflexão nominal, isso em livro impresso e em alta tecnologia. Então, não há porquê. O pod vai até aqui, depois daqui eu uso core words. Assim como se eu iniciei, e se eu tenho um sujeito fluente na organização de core words, eu consigo, o que para mim é um pouco obscuro ainda, essa expansão de vocabulário dentro da organização de core words, se ele está dominando isso, e se eu tenho como expandir, respeitando as necessidades, para criar autonomia, esse é sempre o pensamento que vocês têm que ter. Como eu imagino esse sujeito se comunicando autonomamente, mesmo que sem palavra falada. Então, eu espero ter contribuído para vocês compreenderem um pouquinho mais. É complexo, sim, né? Desculpa, não consegui responder em um story. Mas agradeço a pergunta, agradeço o interesse. Beijo, tchau, tchau.